Olá meus amigos, muito bom dia, mais uma vez aqui com vocês. Eu sou o Gustavo do seu canal For USA Flórida. Hoje dia 6 de novembro de 2015. Caramba, o ano passou rapidíssimo. São 6 horas e 49 minutos aqui na Flórida. Aí no Brasil 9h49 e 77 graus Fahrenheit, muita umidade hoje, muita umidade. E aqui estamos mais uma vez dando uma caroninha para vocês, né? Muito bem, gente amiga, olha, muita coisa para ser comentada. Eu tinha pensado em falar sobre planos de saúde, health insurance, aqui na América. Saúde não é uma coisa barata, até porque existe uma máfia, uma indústria por trás disso, que manipula o mercado à sua maneira, como melhor lhe convém, né? Mas eu não poderia deixar de comentar, pessoal. Vamos deixar o health insurance, o plano de saúde, na volta do trabalho, né? Vamos comentar sobre os últimos ataques que o Dr. Benjamin Carson, candidato pelo Partido Republicano, está sofrendo, né? Ele foi convidado a participar, não sei se foi um discurso ou uma entrevista, acho que foi uma entrevista em Commonwealth, não lembro agora a instituição. E ele disse que quando jovem, na época da high school, ele tentou stab it, quer dizer, tentou enfiar a faca, né, em um outro estudante que tinham certas diferenças. E aí, pessoal, a CNN, e deixa eu abrir um parênteses aqui para falar sobre a CNN. CNN é Cable News Network, CNN, né? Mas eu a chamo de Clinton News Network. Por quê? A CNN não faz jornalismo. Eu, pessoalmente, eu tenho um verdadeiro nojo da CNN. Por quê? Eles são... eles usam, como o americano aqui diz, double standards. Quando eles querem ou algo lhes favorece, então eles noticiam a cada 30 segundos, 2 minutos, etc. Quando é algo que está provadamente certo e que não lhes favorece, eles apenas dão uma notinha assim, se fosse no jornal, no rodapé da página, lá no cantinho. Mas como imagem, né, televisão, então eles falam e passam por cima como se não tivesse acontecido nada. Da CNN, o único que eu consigo assim ver de vez em quando é o Anderson Cooper. É o único. E ele, diga-se de passagem, fez um excelente trabalho como mediador do debate do Partido Democrata, né, dos candidatos do Partido Democrata. Foi o único. E ele já começou o debate, eu lembro muito bem, botando a bruxa da Hillary contra a parede, porque ela já foi provada, pessoal, que para ganhar voto, ela, se tiver que dançar rock and roll, ela vai dançar. Se tiver que dançar rap, ela vai dançar. Se for numa comunidade de brancos, ela vai falar que ama rock and roll, country, music, etc. Agora, se ela for numa comunidade de negros, ela vai falar que odeia rock and roll e ama rap and hip hop. Ela é assim, ela dança conforme a música. E foi isso que o Anderson Cooper quis perguntar a ela. A senhora é capaz de fazer de tudo para ganhar o voto? Porque em uma entrevista a senhora falou que é uma democrata moderada, em outra a senhora falou que é liberal, em outra até a senhora falou que gosta dos pensamentos dos partidos de esquerda. Então, como a senhora se define?
Quer dizer, colocou ela contra a parede, porque ela é aquela figura que não tem um double standard, ela tem multiple standards. É uma mulher que ela tem uma sede, uma ganância pelo poder, um desejo desmesurado em querer ter o poder nas mãos, né? Então, ele é o único, voltando agora ao tema principal, ele é o único da CNN que eu consigo ver um pouco, e ainda assim não muito. Agora, o Wolf Blitzer, que é um judeu, e o Chris Giacomo, um que apresenta um programa agora pelas manhãs. Não dá não, pessoal. Principalmente o Chris pela manhã. É terrível, o cara é terrível. Ele tenta manipular, ele tenta de todas as formas contradizer as pessoas. Ele quer fazer prevalecer o ponto de vista dele, quando o pouco que eu entendo de jornalismo é querer, você quando está entrevistando uma pessoa, você tem que deixar a pessoa explicar o seu ponto de vista, procurar entender e então confrontar, mas confrontar no bom sentido, né? Por que aquele ponto de vista, aquele plano político, pensamento, etc., pode ajudar as pessoas ou é melhor em quê? Isso aqui eu entendo um pouco de jornalismo, mas ele não. Ele acaba falando mais do que a pessoa que está sendo entrevistada. Então eu acho isso ridículo. Ele é o Faustão dos Estados Unidos. Pronto, para que vocês tenham uma ideia. Ele é o Faustão dos Estados Unidos. E aí a CNN, ela foi atrás para apurar essa história, né? Porque aqui nos Estados Unidos é o seguinte: a pessoa sai candidato a presidente, então pode ter certeza que a mídia vai investigar a sua vida desde o momento em que você nasceu até os dias de hoje, para saber se você fumou maconha, cheirou cocaína, se você teve 2, 3 mulheres, se teve 2, 3 homens, se você cometeu adultério, se você espancou, se você roubou, se você já passou pelo juvenile, se você fez isso e aquilo. Olha, eles fazem como eu poderia dizer, eles vasculham a vida da pessoa como se fosse um serviço secreto, como se fosse um CIA, um FBI. Eu creio que já no iPhone daqui a pouquinho vai cortar, porque não tem muito espaço na memória, né? Então, pessoal, eles foram atrás de antigos companheiros de classe do Dr. Benjamin Carson para perguntarem: poxa, foi algo que aconteceu? Caramba, o homem só de casado ele tem mais de 40 anos. Então eu imagino que ele tem entre 65 e 75 anos. Acho que até menos, né? Certamente menos de 75. Mas aí foram atrás desses companheiros e nenhum deles soube explicar, porque não tinham memória. Em outras palavras, I can't remember. Eles não se lembravam. Um sim que mencionou que parece que ele ouviu dizer que ele tentou, né, enfiar a faca em um outro companheiro, mas ele pensou: isso é só conversa. E aí isso se tornou, caramba, uma tempestade num copo com água, né? Out of nothing, eles transformaram isso num big deal. Esse é o jornalismo podre, sujo da Clinton News Network. E aí ontem, o Dr. Benjamin Carson foi convidado a participar de um programa da Megyn Kelly, o Kelly Megyn, da Fox News, e ele falou abertamente, ele não tem nada que esconder. E ele disse: what do you think, that I'm a pathological liar like CNN does? Em outras palavras, o que vocês acham? Que eu sou um mentiroso patológico como a CNN mente? E é verdade, pessoal, a CNN mente, a CNN faz aquele jornalismo sujo, como o caso do policial lá da Carolina do Sul, né? Tudo bem, ele agiu errado, ele deveria, como policial, ter mostrado
mais paciência, etc. Mas a CNN logo levantou a bandeira do racismo, que o cara é racista porque ele é um policial branco e a menina é uma estudante afro-americana, etc. E foram lá perguntar ao chefe de polícia se ele já tinha, durante o seu histórico como policial, demonstrado ou criado problemas, questões racistas. E o chefe de polícia disse: não, ao contrário. Ele tem uma namorada, uma noiva, e ela é afro-americana. Então, it was a jaw dropping, o pessoal da CNN, e eles nunca comentaram isso. Isso não foi posto. Sabe como que eu descobri isso? Porque eu vi essa entrevista, e na entrevista estava lá os microfones da CNN, da Fox, dos diversos canais aqui dos Estados Unidos. E na maioria desses canais eu vi a entrevista, colocaram a entrevista do chefe de polícia, menos na CNN. Então, pessoal, para que vocês tenham um parâmetro, uma comparação, a CNN é a Globo americana, pronto. E a Hillary é a Dilma americana, para que vocês tenham uma ideia. Então, eles estão querendo destruir a reputação do Dr. Benjamin Carson, porque ele, com aquele jeito dele manso, coisa e tal, mas muito inteligente, ele está incomodando a muitas pessoas. Por exemplo, aquele cientista famoso, Richard Dawkins, ele já também começou a bater no Dr. Benjamin Carson, simplesmente porque ele crê na criação. E ele disse que nos dias de hoje, eu estava lendo, né, a reportagem, que eu pertenço a uma network de bloggers e a gente sempre troca informações. E ele disse que nos dias de hoje não existe espaço para esse tipo de pessoa no mundo e que a evolução é um fato. Pronto. Evolution is a fact. Ora, meu Deus, vejam como o mundo, pessoal, as pessoas têm sido levadas a pensar como a maioria e não como indivíduo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. 2 vezes 2 é 4. Aí vem um homossexual e fala assim: não, pra mim 2 vezes 2 é 5. Eu falo: não, 2 vezes 2 é 4. Ah, você é homofóbico. Quer dizer, eu tenho que concordar com o que ele pensa ou ela pensa, porque senão eu sou taxado, rotulado de homofóbico. Isso significa o quê? Que eles querem extra rights, ou direitos extras, ou direitos a mais. Quando na realidade isso deveria ser o seguinte: bom, para mim 2 vezes 2 é 4, se você acha que é 5, então keep it for yourself, continue pensando assim, mas eu vou continuar pensando da minha maneira. Eu te respeito, você me respeita. Deveria ser assim, né? Vamos dizer, a tolerância. Já acabou a bateria a memória do iPhone. Por isso que eu vou trocar por um de 64 até 128 GB, porque com 16 não dá para gravar nenhum vídeo, né? Então, voltando ao tema, desculpa, pessoal, deveria ser assim, a tolerância. Olha, a sua cor predileta é azul, a minha é verde, fica com o seu azul, eu fico com o meu verde, não discutimos, não brigamos e continuamos vivendo numa boa. Mas não, querem impor o pensamento, a vontade, e é por isso que o comunismo está dominando o mundo. E o que me causa espanto é que as pessoas estão aceitando assim, sem nenhuma resistência. As nações estão entregando a soberania, as suas respectivas soberanias para os comunistas, e não vejo resistência. E isso é um perigo, pessoal, é um perigo tremendo, um perigo que nós temos que levar em consideração. Como ontem, por exemplo, uma pessoa estava vendendo camisas, né? E aí usou da criatividade, muito criativamente, colocou uma imagem da Estátua da Liberdade com a burca.
né, que é a roupa das mulheres muçulmanas, que não pode mostrar o rosto, nada do corpo. Aí escrito assim: Don't let that happen to America. Em outras palavras, não permita que isso aconteça à América, que as mulheres sejam obrigadas a se taparem todas, né? E essa pessoa, ela sofreu um ataque de um partidário do Islã, de um muçulmano, não sei, um defensor, e quase chegaram às vias de fato. Então, como eu falei no vídeo de ontem, a liberdade aqui está sendo cerceada, pessoal. Está sendo cerceada. Aí no Brasil eu coloquei no Facebook que já foi, parece que assinado, será obrigatório o ensino da linguagem do idioma e tradições árabes no currículo das escolas. Então, ou as pessoas abrem os olhos, protestam, lutam, porque eu até estava procurando uma frase que me chamou muita atenção, que me mandaram pelo Twitter, em inglês, né? Dizendo assim: eu prefiro liberdade em tempos de guerra, né? Ou lutar, fazer guerra, mas livre, do que viver escravizado em tempos de paz, algo assim. Acho que eu prefiro liberdade em tempos de guerra do que escravizado em tempos de paz. E essa é a realidade, pessoal. As pessoas estão sendo escravizadas. Essa elite global quer matar as pessoas. É o que eu tenho falado no programa do evangelista Alexandre Bernardes, A Verdade para o Tempo do Fim, que essa agenda 2030 da ONU para o ano 2030 nada mais é do que a implantação do comunismo, porque quando eu falo socialismo marxista, traduzindo significa comunismo. Então essa agenda será a implantação do comunismo em todo o mundo, de uma forma global, num plano global, em que o Estado vai controlar tudo, a vida do cidadão, quantos passos dá, que horas tem que ir no banheiro e etc. E isso também eu vou falar na volta do trabalho sobre o Health Insurance, ou os planos de saúde, né? Isso, um controle total e completo da vida do cidadão, assim como os governantes, né, os presidentes, os primeiros ministros, estão gratuitamente cedendo a soberania de seus respectivos países para essa elite global. O Obamacare nada mais se trata do que o controle da vida do indivíduo, em que a pessoa aceita passivamente que alguém controle a sua vida, o que pensar, o que comer, com quem se tratar e qual hospital que deve ser se tratado. E isso não é assim, pessoal. Então, se isso acontece, como está sendo implantado rapidamente, nós perderemos a nossa liberdade, o nosso sentido de patriotismo, nós perderemos o direito de raciocinar, o direito de trabalhar e progredir, de prosperar. Não teremos direito a ter nenhuma propriedade, nada em nosso nome, tudo vai pertencer ao Estado. E vocês gostariam que o Brasil, ou no caso aqui a América, se transformasse numa China, numa Venezuela, em uma Cuba? Vocês gostariam disso? Eu não gostaria. Se tem uma coisa que eu prezo e muito aqui na América, é o meu direito de ir e vir sem ter medo de que eu vou sofrer um arrastão, de parar no sinal e alguém chegar com a arma aqui na janela do meu carro e dizer: perdeu, passa tudo. Eu prezo muito o direito de ir e vir. Eu costumo sair para jantar com a minha esposa às 9, 9h30 da noite. A gente volta às 11, 1 da manhã, tranquilo, sem nenhum problema. E aí? Aí no Brasil, por exemplo, vocês podem fazer isso? Pouquíssimos podem. Tá bom, pessoal? Então, por favor, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário. É algo muito sério, pessoal. É algo muito sério que nós estamos vivendo. E como hoje é sexta-feira e toda semana temos tido assim não muito trabalho, então eu estou trazendo comigo o computador para editar
E eu acho esse assunto tão sério que eu vou editar lá no trabalho mesmo e vou colocar no meu canal, tá bom? Então deixa aí o seu like, ajuda pra caramba, deixa o seu comentário e muito obrigado pelos novos inscritos, pelas quase 6.000 visualizações no canal. Valeu, vocês são tremendos, são demais. Vocês, you are very cool people, I like it, ok? And God bless you, I see you next time. Que sol!